Então, estamos no nosso terceiro episódio do podcast Império Mais Que Síndicos e hoje com dois convidados mais do que especiais, duas pessoas que eu admiro bastante do mercado condominial, e o bate-papo vai rolar sobre o mercado, sobre o futuro do mercado condominial, o que está acontecendo de novo, e especialmente sobre seguros. Então, eu quero apresentar a vocês o Wesley, que é o diretor da corretora Bart Seguros. Tem 39 anos de experiência do mercado, é administrador de empresas e trabalhou em 2 grandes companhias. Com isso, vai nos trazer bastante informação e vamos bater um papo bem legal. E ao lado dele temos a Cristiane Olson, que já foi minha diretora e tem 35 anos de mercado condominial. Ela vai nos contar um pouquinho dessa história também, assim como Wesley. E é administradora de empresas, possui MBA em gestão empresarial. E hoje empreendendo no mercado condominial. Já me xingou aqui, depois ela vai contar por quê. E nós vamos bater um papo bem descontraído, bem informal. E claro que esse currículo é resumido, tem muito mais. Mas eu quero já começar passando a bola aqui para... Vamos ser cavalheiros, né, Wesley? Por favor. Para Cris, e tem essa intimidade de chamar de Cris, para ela contar um pouco dessa história. Ela pode me xingar primeiro aqui em rede nacional e contar um pouco da tua história, que principalmente eu falei pro pessoal que eu tava vindo aqui do escritório e todo mundo, é Cris isso, é Cris aquilo, porque ela chegou maravilhosamente no nosso último evento. Então acho que mulheres se inspiram em outras mulheres também, então eu gostaria de ouvir um pouco da tua história, Cris. Bom, primeiro, obrigada, né? É sempre um prazer, tenho uma relação de muito carinho contigo, com o Império, né? Então, tá conversando aqui, me sinto em casa, e isso é importante. Tu fez uma propaganda que não vai vingar para quem vê esse podcast, né? Porque tu falou que eu estava muito bem no teu evento. Hoje eu tô aqui, pessoal, a primeira coisa que o pessoal vai perceber é que eu tô toda descabelada. Eles não sabem que quem mora no litoral, a gente tem um vendaval. Sim. Então, para chegar aqui, não teve como manter o penteado. Então, desculpa quem estiver assistindo, não teve como. Só quem mora no litoral sabe. Mas sim, né? São 35 anos de uma trajetória. Eu comecei no mercado imobiliário aos 17 e nunca saí desse mercado e fui evoluindo, me aperfeiçoando. E dentro disso são mais de 10 anos numa carreira executiva dentro de uma grande administradora, uma das maiores do Brasil. E nesse processo foi um processo onde eu sempre enxerguei que a área condominial é uma área onde tu faz muito mais do que administrar ou fazer a gestão financeira, a gestão operacional, que é o que está no escopo que as pessoas percebem de uma administradora. Na verdade, tu faz a gestão de uma comunidade. Na verdade, não faz a gestão, tu apoia Sim. a gestão de uma comunidade e tu pode impactar positivo ou negativamente nessa comunidade. E esse foi um processo também muito de trabalhar a gestão de pessoas, porque tudo são pessoas, né? Sim. A gente trabalha para pessoas, a gente trabalha com pessoas, e esse processo foi um processo que me trouxe muita maturidade, até o ponto de eu tomar a decisão de fazer uma transição de carreira, que foi sair de uma vida de executiva de uma grande corporação. O Wesley tem bastante vivência, que nem eu nisso, mais do que eu, na verdade, está me ajudando nesse processo, para vir empreender no litoral, né? Então, assim, sempre estive próxima, porque a administradora Aguarida, a empresa que eu tenho no coração, que eu trabalhei muitos anos, tem uma das nossas operações com mais de 500 condomínios aqui no litoral, então sempre estive atuando, tanto trabalhamos juntos como colegas e depois como tu sendo cliente da empresa onde eu atuava. E vejo muito oportuno esse crescimento do litoral norte. É pujante o que tem de oportunidades. O mercado condominial, né, tanto dos condomínios verticais quanto dos condomínios horizontais, eles precisam de profissionalização, e isso é um dos propósitos da Império, né? Sim. Esse trabalho profissional e trazer conhecimento. Então, me sinto muito feliz em fazer parte. E falando um pouquinho desse aspecto da figura feminina, eu entendo que sim, né? Quando a gente, como mulher, mãe, a gente alcança através dos nossos méritos. Eu venho de uma história pessoal onde a minha família não tinha condições, eu cresci e oportunizei para a minha família através do meu trabalho. Isso gera empatia e reconhecimento em outras mulheres. E uma grande responsabilidade, né? É o que eu digo sempre, a gente tem que ter sororidade
no sentido de acolher, de orientar, de realmente inspirar e ser exemplo, né? Então, eu me sinto muito honrada que a minha trajetória ela possa ser inspiração para outras mulheres e continuo trabalhando hoje, principalmente nas consultorias e mentorias que eu faço, que não são só com mulheres, né, William? Sim. Mas sempre que oportuno, eu procuro reforçar e valorizar, porque o papel da mulher é um papel de multitarefas, de muitos papéis dentro de um, e que nem sempre é fácil conseguir fazer frente a todos eles com excelência. Então, realmente, acho que isso tem que ser apoiado. Mas é isso, um pouquinho da minha história, e dizer que eu fico devendo no próximo podcast, eu vou estar com o cabelinho mais arrumadinha, mas o importante é que eu não podia perder esse bate-papo, que é uma grande honra e um prazer. Obrigado, Cris. E principalmente porque nós sabemos que o nosso público é um público mais da velha guarda, e ainda existe um preconceito, existe um olhar diferente. Então, além de lidar com todas essas questões dos multipapéis que tu comentaste, lidar também com um certo preconceito, não só de colegas, mas de clientes, enfim. Então, é um desafio bem grande, mostrar e servir de exemplo para outras mulheres, e lutar contra isso é um grande mérito. Parabéns. Muito obrigada. E o Wesley, vamos ouvi-lo um pouquinho. Conta da tua história para nós. Bom, já que a Cris começou descontraindo, eu não tenho problema com vento no cabelo, né? Poderia trabalhar bem aqui sem problema nenhum. A Cris é modesta, ela está sempre maravilhosa. Aqui, né? Mulher tem que estar sempre super perfeita. Está ótima. Eu tenho 52 anos, destes 39 trabalhando com seguros. Na época se podia começar muito cedo, né? Sou da época que era carteira assinada. 13 anos eu já trabalhava numa seguradora. Hoje ela se chama Zurich, mas ela se chamava Minas Brasil Seguradora, uma seguradora mineira. Trabalhei por 20 anos lá, depois mais uns 13 na Marítima Seguros, que acabou virando Sompo hoje em dia. Então a minha carreira sempre foi como executivo em seguradoras, onde eu tive toda a minha formação técnica, né? Então toda a bagagem que eu tenho, todo esse conhecimento que eu consegui adquirir em seguros foi através dessas experiências nas companhias de seguro. E eram empresas nessas épocas que você te permitia trabalhar em todas as áreas. Então você fazia uma vistoria prévia, você fazia uma vistoria de um veículo, você acompanhava um sinistro, você entrava num ambiente que tinha acabado de pegar fogo, por exemplo, fazer contagem de itens. Então assim, te dá uma bagagem, era uma época que te dava uma bagagem muito grande. E os últimos 7 anos em parceria com o Ivan, né, da Bart Corretora de Seguros, é o outro lado do balcão, né, é o corretor de seguros, é o profissional que distribui seguros, é o profissional que orienta o cliente, né? Ele está no meio entre o cliente e a seguradora, mas ele é o profissional que tem capacidade de orientar o cliente para fazer a melhor compra, a melhor oferta de negócios, né, de seguros. Seguro é muito particular, tem muitos detalhes e são várias modalidades de seguro. Então, o de condomínio em especial, ele requer alguns cuidados, e a gente vai comentar alguma coisa hoje sobre isso. E falando um pouquinho da Cris aqui, como você comentou, né, das mulheres, ela é uma referência, sim, eu brinco que ela é a leoa, né? A gente olhava ela de longe, assim, o time dela, a forma como ela sempre levou as coisas, é admirável, que seja realmente uma referência para as mulheres, né? De que é capaz, ela é muito capaz. Mas é isso. Viu só? Obrigado, Wesley. Na prática, porque o seguro já existe há muito tempo, né? A história do seguro em si, né? E a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas na prática, no mercado condominial, mudou alguma coisa lá de 30 e poucos anos atrás até hoje? Ou não continua os princípios os mesmos? Tu teria alguma coisa para destacar se houve mudança ou se não houve? Por que não houve? Se tu enxerga alguma mudança no futuro? É assim, a gente tem uma carência até hoje, William, de educação mesmo nesse ponto. Nós não somos preparados para isso, seja numa faculdade, em ambiente nenhum a gente é preparado para isso. Falar de seguro de vida, por exemplo, você ainda tem aquela coisa de não toca nesse assunto comigo. Sim. Se tem uma grande certeza na nossa vida que isso vai acontecer. E ainda tem muito tabu no seguro. Patrimonial, falando especificamente do patrimonial, evoluiu bastante a forma de contratação. Uma vez era uma coisa muito técnica, muito difícil. Para você obter uma proposta de seguro, você tinha que ter um técnico formado para aquilo.
Hoje em dia você tem vários softwares que te dão essa possibilidade de cálculo imediato, né? O próprio número de corretores que distribuem seguros hoje no Brasil passa de 70 mil profissionais, então é uma rede gigante. Então hoje está mais fácil, está mais moderno, está mais possível contratar seguros e fazer comparações. Mas falta um pouco da educação do próprio cliente, do consumidor. A gente não carrega isso conosco, essa necessidade de comprar um seguro, a não ser que seja a coisa que o brasileiro mais ama, que é o automóvel. Sim. É uma coisa natural, ninguém sai de uma concessionária, a princípio, sem comprar um seguro. O sujeito pensa em todas as coisas que podem acontecer. E ele já cansou de ver pela experiência dele. Quando a gente traz para o patrimônio da gente, para a nossa casa, você ouvir falar num incêndio, numa explosão, a frequência é menor. Sim. Então aquilo está mais longe da sua realidade. E o nosso papel enquanto corretor, enquanto distribuidor de seguros e preocupados com a proteção do patrimônio, é pensar nesse grande problema. Seguro a gente contrata pensando em grandes problemas. Sim. É aquela explosão que danifica o condomínio inteiro e atinge várias unidades. Não é o seguro da bomba elétrica que queimou e eu preciso fazer seguro daquilo. Sim. Também, mas seguro a gente precisa encarar ele pensando nas grandes perdas, porque esse é um grande problema. Esse não tem chamada extra que dê jeito, né? Então passa muito da nossa expertise esse tipo de orientação. Olhar apólices, buscar o melhor caminho, um equilíbrio entre custo e benefício. E como eu falei para você antes, é muito específico. Então, você tem que procurar um corretor que conheça esse mercado, para você não comprar literalmente gato por lebre, para você não ter a surpresa de ter uma indenização ou pequena ou inexistente, descobrir só na hora do sinistro. Então, esse é um cuidado que a gente toma nas nossas cotações, né? Buscar sempre a melhor orientação. Até comentando, né? Eu que vivi nesse ambiente da gestão condominial dentro da administradora, o que a gente percebe muito é que os síndicos muitas vezes escolhem, né, a corretora só baseado em preço ou em simpatia, né? Meu vizinho tem um conselheiro, eu quero fazer um agrado para o meu cunhado que tem uma corretora. E na prática, a gente que endereça, né, dentro de uma administradora que faz essa intermediação num sinistro, é que tu vê que essa tomada de decisão, ela muitas vezes ela é equivocada, porque tu vai endereçar o sinistro e essa corretora não é especializada nessa área. E na área condominial, tu tem várias questões que não são visíveis ou que não estão tão presentes na hora da tomada do seguro e que tu vai intermediar, e aí o síndico muitas vezes fica desconfortável com uma negativa de cobertura, mas ele também não estava atento e não foi devidamente orientado, né? Então, assim, o que a gente vê também no mercado é o crescimento de corretoras especializadas, que é o caso, né, da Bart, que de fato trazem esse cuidado e um olhar super importante, né, Wesley e William, sobre o seguro e o que deve estar previsto para que não se tenha surpresa numa hora difícil, né? Cris, só como um pequeno exemplo, William. Existe a possibilidade de você comprar o seguro na mesma companhia, da mesma forma, mas um seguro que deprecia os bens na hora da indenização ou não deprecia. Então você pode ter diferenças de indenização de até 70%. Imagina. Então você imagina que você tem um elevador que sofreu lá um grande dano elétrico, vamos arredondar o número, um elevador de 100 mil reais, e você sofre uma depreciação de 70%. Na prática, o condomínio vai ter uma indenização de apenas 30 mil. No outro contrato, você vai ter a indenização dos 100 mil reais. Obviamente, descontado lá as franquias, né, que é um termo técnico. Mas esse pequeno detalhe, ele não está gritando no contrato. Ele não é uma coisa que o síndico bata o olho e perceba. Ele precisa realmente de um corretor que oriente isso. E isso faz diferença no preço. Então, esse condomínio que contratou o seguro com depreciação, provavelmente o custo dele vai ser melhor do que o meu, porque o seguro dele vai indenizar menos. Então, essa é uma preocupação que a Cris lembrou bem, por isso que é muito específico e é bom que se oriente com pessoas que conheçam o mercado, né? A gente sabe onde está a casca de banana, a gente costuma dizer assim. Tem certas coberturas que a gente não pode deixar de contratar, porque são frequentes, porque você tem problemas, difícil você passar alguns anos sem ter pelo menos algum tipo de ocorrência. Então, para aquelas modalidades, a gente não pode deixar de comprar seguro e de ter um capital adequado, né? Sim.
Me parece que o brasileiro, voltando um pouquinho, que tu comentaste antes, o brasileiro não tem essa cultura de utilizar o seguro a não ser pro automóvel, né? Eu já li que o Japão, por exemplo, já tem uma cultura bem diferente para olhar tanto seguro quanto a economia, a parte financeira, né? E a gente sabe que no Brasil o Código Civil impõe ao síndico a obrigatoriedade de fazer o seguro. Então, como o podcast é destinado para o mercado condominial, é importante salientar aqui da parte jurídica que se o síndico escolhe uma corretora que não faz um bom seguro, se ele se apoia numa corretora, assim como em outro profissional, e não há indenização completa ou alguma cobertura que deveria ter sido coberta, o síndico vai responder com o próprio patrimônio. Mas eu quero te perguntar, Wesley, sobre a questão da importância também do contato que uma corretora séria tem com as seguradoras. Talvez explicar mais um pouco, eu sei que tu comentaste um pouquinho, mas talvez salientar essa diferença, porque as pessoas na prática eu vejo que confundem, como nós temos um curso para síndicos, várias perguntas nesse sentido, assim, da corretora para seguradora, né? E depois se puder comentar também que isso na prática a gente está vendo assim, aumentou de 4 para 6 mil o seguro. Como que as seguradoras observam ou avaliam esse aumento? Se é só um aumento inflacionário, que a gente sabe que não é tão simples, né? Se puder comentar essas duas coisas assim, eu te agradeço. Primeiro, a pergunta que você fez é bem interessante. O corretor de seguros, então, é o profissional habilitado que está preparado para ajudar na contratação de seguros. Os seguros são contratados com as seguradoras. Seguradora é a empresa maior que efetivamente paga os sinistros, né? Ela é que tem o capital, ela é que determina se ela paga um sinistro ou não, né? O corretor não tem esse poder, não tem essa condição. Ele praticamente auxilia, junta informações para municiar a seguradora dessa análise para chegar à conclusão do pagamento ou não de determinado sinistro. Assim como qualquer relação, né, William? Se a gente tem um bom trâmite nas companhias, as majoritárias nesse ramo de seguro de condomínio, você acaba tendo facilidade para tratar dos assuntos. Nosso caso, por exemplo, a gente observa todo o processo de sinistro desde o início, a gente acompanha o que cada companhia faz, a análise que ela faz, e existem muitos equívocos, às vezes erros, que nós mesmos, corretores, temos condição de apontar. Às vezes a companhia faz uma avaliação que fez alguma negativa que a gente entende que não está legal, nós somos o primeiro a abrir um recurso para voltar lá e falar, olha só, quem sabe rever esse item aqui e tal. É um trabalho silencioso na nossa estrutura. Então, quando chega para o síndico essa indenização, ela já foi devidamente sabatinada. Quando ela chega para o síndico, já passou pelo nosso crivo, se está ok realmente aquela negativa, se faz sentido, se teve alguma glosa, qual é a razão. Então, quando ela chega para o síndico, a gente já também consegue explicar a razão disso acontecer. Então, faz diferença, sim, o relacionamento com as seguradoras, o ritmo, a velocidade que você dá para os processos, né? Se você tem um bom trâmite, um bom volume, você acaba se diferenciando nesse ponto também. Em relação aos aumentos de preço, seguro, a princípio, é um mutualismo, né? Mutualismo todos pagam uma conta, né? É parecido assim com consórcio, né? Todo mundo junta dinheiro para indenização de 1 ou 2 ou 3. É um cálculo puramente atuarial. Então, as companhias, quando fazem movimentos de aumento de preços, geralmente estão relacionados a experiências que tiveram nos últimos meses, nos últimos anos. E nós aqui, certamente, vamos colher algum tipo de aumento de custo por conta de tudo que a gente tem visto nos últimos meses. 39 anos eu já vi algumas chuvas na vida e alguns sinistros, mas com essa frequência dos últimos 2 anos, realmente ela tem fugido da curva. A frequência com que as chuvas de grande intensidade têm acontecido, a própria velocidade dos ventos que tem sido um pouco maior, granizo. Então, assim, são eventos que eram esporádicos e começaram a ser mais frequentes. É óbvio que isso vai impactar no custo das companhias de seguro, que vai impactar no custo final para o cliente. Já que é um cálculo atuarial, essa conta de prejuízo, ela faz parte de um conjunto lá atuarial para determinar um custo. É claro que existem companhias, né? Cada uma faz lá a sua realidade, assim como no seguro de automóvel, cada uma tem uma experiência. Perfeito. Então, assim, exemplificando, se aquele carro foi mais roubado na companhia A, a tendência é que na companhia A ele tem um preço um pouquinho maior do que na B. No seguro de condomínio é parecido com isso também, vai depender da experiência de cada seguradora.
apesar de cada vez mais elas compartilharem informações e terem um sentimento assim meio comum do que está acontecendo. O que é fato é que a gente certamente vai ter um aumento de custo de seguro nos próximos meses, em decorrência dessas últimas experiências que a gente tem tido nesses últimos anos. Como eu falei, ela não está rara mais, ela está acontecendo com frequência. Isso impacta em indenização, né? Em custos para a companhia, e ela acaba, por conta disso, tendo que elevar um pouco os preços. Perfeito. E existe dois tipos, e eu estou usando o nosso podcast aqui, porque como o público realmente são ex-alunos, então vai ser quase uma aula gratuita aqui para o pessoal. Nós sabemos que existem dois tipos, a cobertura ampla, né, e uma cobertura simples. E o pessoal acaba fazendo uma confusão tremenda, e claro que existem diferentes benefícios e diferentes custos, mas para o gestor, para o síndico, para a administradora, isso na prática de um sinistro muda totalmente a vida dele, né? Completamente. Então, se tu puder explicar, até porque quando a gente vai para a previsão orçamentária, defender uma cobertura ampla, por exemplo, é mais difícil. Então, se tu puderes trazer para nós assim as diferenças, as principais diferenças, né? E se tu olhar como gestor, o que tu faria também na hora da contratação? Sabe que do ponto de vista legal, né, e você conhece bem essa matéria aí, a lei diz que o síndico, enfim, que existe uma obrigação de contratação contra a destruição do imóvel. A palavra é essa, destruição. Sim. Então, quando você fala em destruição, você não está se reportando somente a um incêndio. Pode ser um desmoronamento, pode ser um alagamento, pode ser vários riscos. E o seguro normalmente contratado, que é a cobertura simples, ele prevê a indenização integral em caso de incêndio. Então, a gente geralmente contrata lá, 15, 10, 20 milhões pensando no incêndio. Mas não se pensa no desmoronamento, nem no alagamento, nem nesses outros riscos que também podem destruir o imóvel na sua totalidade. Por que não se faz? Porque a frequência é mínima. A frequência é bem pequena. Mas esse é um risco que você está correndo. Sim. Você que contratou, você não está atendendo 100% do que está na lei. A partir dessa discussão, aliás, a partir de um desmoronamento que houve no Rio de Janeiro, de um desses edifícios, que eu não me lembro o nome, ruiu inteiramente, como já aconteceu em Capão aqui há alguns anos 2009, atrás. Ruiu inteiro também. A partir disso, a própria SUSEP, que é o órgão que trata regulamenta esse setor de seguros, foi demandada, porque não existe. Como é que o síndico vai contratar um seguro que atenda 100% do que está na lei se não existia esse seguro, que é a cobertura ampla? Então, as seguradoras foram obrigadas a disponibilizar a cobertura ampla. Num primeiro momento, ela veio caríssima, porque existia um receio da companhia de seguros de ter mais prejuízos ainda. Sim. Hoje em dia, essa realidade já está bem mais equacionada. É óbvio que a cobertura ampla custa mais caro, porque quando eu falo da ampla, eu estou garantindo aqui os mesmos 20 milhões que você comprou na Simples, só que contra todos os riscos. Então, é 20 milhões para incêndio, é 20 milhões para desmoronamento, é 20 milhões para dano elétrico. É muito mais completo do que a Simples. Na prática, ainda é um item difícil da gente conversar, porque o síndico, obviamente, pensa nas despesas e pensa ali naquele valor cheio, né? Estou pagando 5 mil reais hoje, vou ter que passar a pagar, 8, 10 mil reais, que seja o dobro. Mas tem que pensar do ponto de vista contratual, né? Obrigação. Aqui, na cobertura ampla, você vai estar atendendo 100% do que está na lei. É claro que ela custa mais caro, mas você vai estar muito melhor amparado numa situação, voltando ao que eu falei no início, naquela situação limite. Compre seguro imaginando a situação limite. Não pense, por exemplo, no incêndio pequeno. Não, pensa que vai destruir o teu prédio. Para eu destruir, botar abaixo e construir de novo, quanto custa isso? Custa 10 milhões de reais? Esse é o valor que eu preciso fazer seguro. Então, basicamente, as diferenças são essas, mas existe o que impede, que é custo. Só que do ponto de vista jurídico, inclusive, a ampla é que atende 100% o que o síndico precisa. Comentando, né, sobre isso, porque um síndico pode achar assim, não, mas isso não vai acontecer, meu prédio não vai se destruir por um... Nós tivemos agora, recentemente, em Gramado, né, o caso do desmoronamento, onde o prédio inteiro ruiu. Por uma questão do excesso de chuvas. Então, assim, aquilo que a gente pensa que não vai ocorrer é o que tu tem que estar, porque agora, provavelmente, esse síndico deve estar incomodado. Acabou com a casa de todo mundo, né, Cris? É aquilo que eu falei, não pensa só inteiro, de alto padrão.
Não pensa só naquela bomba elétrica que queimou e eu precisava fazer seguro. Cara, ali é quanto? 5 mil? 10 mil? Isso não quebra ninguém. Bom, um prédio inteiro abaixo, você comprometeu a vida de todos. Sim. Então essa é uma reflexão. A gente, quando apresenta as cotações, a gente chama a atenção especial para isso. Nas nossas cotações tem um texto garrafal, assim, letras gritantes, que diz, olha, essa é a recomendação que a corretora faz. Atender 100% o que está disposto na lei. Existe hoje uma modalidade que você pode contratar que te atenda. É óbvio que ela é mais cara, mas você está muito mais garantido, bem tranquilo em relação a isso, se você comprar a cobertura ampla. Uma matemática que a gente gosta de fazer, que é básica, né? É traduzir esses números em unidades. Então traz esse custo para cada unidade. Não é 7 ou 15 mil, nós estamos falando daqui a pouco de R$30 por unidade, R$50 por unidade. Então isso é um valor absolutamente palatável. A discussão não pode ser pelo total, tem que ser pelo custo que vai representar para cada unidade. Perfeito. Então fica muito mais palatável quando você traz isso para a unidade e o seu seguro vai ficar... Você vai ficar literalmente mais tranquilo se você fizer a contratação da cobertura ampla. Perfeito. E eu vejo que nós, enquanto participantes do mercado, enquanto gestores, enfim, cabe também a divulgação, assim como a importância de fazer o seguro, seja em qual tipo de seguro de vida, enfim. Mas no mercado condominial também, porque às vezes é falta de conhecimento. Sem dúvida. E nós que estamos conversando com muitas pessoas, participando dos eventos, é sempre importante divulgar isso, né? Porque o impacto realmente é enorme. E trocando um pouquinho de assunto, nós, no primeiro episódio, falamos desse momento da Império, né? Império Mais Que Síndicos, que é uma campanha que nós lançamos. E na oportunidade, nós anunciamos oficialmente que estávamos já trabalhando com seguros. E como a mãe dessa aproximação, né? Dessa união aqui, Bart, e por isso que o Wesley está aqui, é Império, é a Cris. Eu quero que ela comente um pouquinho, assim, do como ela enxerga isso, dos porquês, né? E falar um pouquinho também do mercado, da diferença entre os mercados, agora que tu estás, né, caponense, praticamente, né, litorânea, mesmo que mora em Xangri-Lá. Comente um pouquinho das diferenças do mercado e dessa aproximação, Cris. Eu acho, primeiro, William, eu vejo com muito valor, né? Como eu disse, o mercado do litoral, ele é pujante, ele está se desenvolvendo muito e ainda tem muita oportunidade e uma carência muito grande de profissionalização, né? E o anseio que tu trouxe e que tu compartilhou comigo da Império, de não ficar restrita a Império, a questão da profissionalização, de ser um agente de apoio, de suporte para esse mercado e ser uma voz para ajudar outros síndicos, moradores e profissionais de várias formas, imediatamente eu linkei isso a uma corretora que eu sei, né? Acompanho aí, na verdade, a Bart há 20 anos, desde que eu voltei para Porto Alegre, e o Ivan e o Wesley há 12, mas é um trabalho que eles são especialistas, de fato, e não são só especialistas em vender o seguro, eles são especialistas em dar o suporte, o amparo, no momento que é o momento mais difícil. E como eu vivi minha vida muito tempo dentro de uma administradora, não só guarida, mas enfim, passei pela Auxiliadora Crédito Real, vivendo essa vida, eu vi o quanto isso traz sofrimento. E a Império, né, nesse anseio que tu demonstraste, precisava de uma parceira que com certeza tu pudesse ter a chancela nesse segmento, né? Porque a gente está falando especificamente do segmento imobiliário. Então eu fico muito feliz porque eu entendo que sim, a Bart, a Império, que é uma marca no litoral, onde traz seriedade na sindicância, traz seriedade em tudo que se propõe, ela também pode ficar tranquila porque essa assinatura Bart é uma assinatura que vai reforçar, né? E principalmente isso, né? Ser uma voz, porque a corretora sozinha ela não chega nos síndicos, né? Ela não consegue chegar nos síndicos moradores, nos síndicos profissionais. Precisa de uma atuação local e de um agente desse segmento, né? E muitas vezes nem mesmo a administradora, tem que ser o síndico de fato. Então eu vejo de uma forma muito positiva, assim como eu vejo essa aproximação do mercado condominial como um todo, né?
o litoral, por mais que ele seja um agente mais de condomínio, os condomínios sejam mais recentes do que Porto Alegre, Grande Porto Alegre, em relação a grandes condomínios, são condomínios que hoje são exemplo para o Rio Grande do Sul. Sim. Porque são condomínios onde todas as pessoas influentes do estado inteiro estão. Né? E que exigem dos síndicos, das administradoras, dos fornecedores, dos parceiros, muito profissionalismo e muito conhecimento para atender a essa demanda que é cada vez maior. Eu vim para cá muito provocada também pela pandemia, porque eu vivi esse momento como executiva em que eu podia estar aqui e podia estar lá. E isso aconteceu com muitas pessoas. Então a gente tem, tu sabe, um aumento muito grande de fato de moradores agora residentes, que ainda têm a sua atuação profissional em outras cidades, mas estão aqui. Então eu vejo que esse é um mercado que os profissionais do litoral precisam estar cada vez mais atualizados, precisam estar amparados e unidos para atender esses condomínios. E o mercado, ele é feito desde a administradora, o síndico, os fornecedores parceiros, a comunidade dentro do condomínio, enfim, tudo isso influencia para que, de fato, tu tenha uma boa convivência dentro dessa comunidade. Hoje eu estou atuando na área de consultoria e mentoria e vejo, né, nessa troca o quanto existe oportunidade nesse processo de desenvolvimento, mas entendo que o litoral vai ser escola, né? Ao invés dele esperar pela capital, ao contrário, né? A gente tem aqui profissionais, empresas que estão sendo provocadas e estão dispostas a fazer esse processo. Então, eu tenho certeza que estar aqui é uma oportunidade fantástica dentro dessa minha trajetória, exatamente porque eu acredito neste processo que vai acelerar a profissionalização condominial, vai ser a partir do Litoral Norte, não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que a Império, a BART e outras empresas que são sérias e que estão preocupadas com isso, vão ser agentes motivadores para esse processo. É interessante porque é uma quebra de paradigma, porque as pessoas, como eu nasci aqui, então a gente tem uma visão ampla do litoral e sempre acaba se menosprezando. Quando me formar vou ter que ir a Porto Alegre para seguir, para ter sucesso, ou um cargo de gestão, enfim. E é uma perspectiva nova que a Cris traz para nós, porque é uma visão de mercado, querendo ou não, Capão da Canoa, a gente está falando de mais de 1.000 condomínios, prédios. Xangri-Lá é uma capital em termos de condomínios clube, e nós observamos os projetos das incorporações, das incorporadoras, melhor dizendo, e nós observamos que eles estão atendendo nichos específicos, seja de luxo, seja de compartilhamento, e nós precisaremos de profissionais capazes para isso. E quem participa do mercado, a gente tem que contribuir, porque mercado tem para todo mundo, para formar pessoas, disseminar conhecimento. E eu acredito que o principal é trabalhar honestamente, trabalhar com valores, né, para que realmente nós sejamos referência. E quero aproveitar, como vocês têm, estou aqui aprendendo, me lambuzando no conhecimento de vocês. Vocês não, o Wesley não é gaúcho, né? E a Cris morou no Rio. Então, as pessoas daqui não sabem, quem nos acompanha, de como o mercado gaúcho, né, é visto, assim. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho dessa maturidade, já que estamos falando não só do litoral, mas falando do mercado gaúcho, assim. Posso? Por favor. Falando da gestão condominial como um todo, né? O Rio Grande do Sul é referência no Brasil e ele causa, inclusive, uma grande surpresa quando a gente circula, e eu, enfim, como executiva de uma grande empresa, circulei muito, quando se vê num mercado relativamente pequeno, se comparado aos grandes centros, aí a gente está falando especificamente Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo Belo Horizonte, em relação a empreendimentos, e nós temos no Rio Grande do Sul entre as maiores empresas de administração de condomínio e as maiores empresas de sindicância profissional, né? Aonde começaram de fato empresas, né? Além disso, a gente tem, e tu como advogado dessa área, também uma parte do direito condominial muito consolidada, escritórios super sérios. Então, de fato, o Rio Grande do Sul, na área da condominial, é referência
E mesmo não tendo até empreendimentos tão complexos que eles estão chegando agora, como tem em São Paulo, Rio de Janeiro, ainda assim é a gestão do Rio Grande do Sul que acaba sendo a referência. E posso te dizer, participei de alguns eventos, né, circulando aí o Brasil, quando se perguntava de gestão digital, sobre assembleia virtual, sobre execução de cobrança num condomínio, enfim, várias situações estão ligadas a esse mercado. Se percebia que a fala do que nós já estávamos aplicando, do que já acontecia, não tinha chegado ainda nesse estado. Se a gente for, então, para estados onde a quantidade de empreendimentos é menor nas capitais, menos ainda está profissionalizado. Mas eu não tenho dúvida que isso está muito ligado à própria cultura, né? Apesar de ser um povo difícil, porque eu acho, né, que o gaúcho é difícil, ainda assim é um povo muito voltado à excelência, assim, na questão de perseguir a excelência em tudo que faz, a questão da questão da ética, como tu falou, que importa a gente fazer isso olho no olho. Então isso ainda é muito forte, eu acho que isso favorece. Mas não tenho dúvida que o nosso mercado, por ser pequeno para players tão grandes, a Império é uma, né? Ela acaba trazendo uma exigência para se tornar cada vez mais competitivo, que faz com que a gente esteja na frente. Eu morei 4 anos e meio no Rio de Janeiro e posso te dizer que não existiam players, nem empresas de sindicância com esse nível de envergadura. Mesmo quando eu voltei para cá, para o Rio Grande do Sul, já existiam corretoras especializadas e lá no Rio de Janeiro não existiam ainda corretoras voltadas para o mercado imobiliário. Enfim, eu vejo que mais do que nunca é oportuno a gente seguir nesse processo de buscar a profissionalização como um todo para continuar ditando o ritmo aí para o resto do Brasil. Bacana, bacana. No seguro não é muito diferente. Eu falei que existe uma falta literalmente de educação do brasileiro em relação a seguros, mas o povo gaúcho é um dos mais instruídos, digamos assim. Quando a gente vai para o lado do percentual de contratação de seguros a nível Brasil, Rio Grande do Sul é um dos primeiros, por exemplo, no seguro residencial. Então já existe uma preocupação, digamos assim, com uma visão um pouquinho diferente, né? Talvez essa de um pouquinho mais de planejamento, né? Que deveríamos ter todos nós, de um modo em geral. Mas isso que a Cris falou é uma verdade. Eu sou goiano, né? O mercado de Goiás é um mercado que cresceu bastante também nos últimos anos, em todos os sentidos, né? Até porque o agro é o que vem rebocando o Brasil há horas e lá é muito forte. O agro é pop. E, bom, eu arrumei outro para fazer uma dupla sertaneja, acabei me mudando para o Rio Grande do Sul. Né? Mas do ponto de vista profissional mesmo, assim como a Cris bem lembrou, esse desenho da Império, essa forma de tratar as coisas com a maior lisura e com a maior competência possível, né? Não ser bom, mas parecer bom também. Essa é a impressão que a gente tem quando vê a Império. Né? Você percebe no dia a dia dela, mas nota no visual que ela leva realmente a sério, é bem profissional. Isso não é muito comum, é mais difícil isso, principalmente para o interior do país. Então acho que a gente sai na frente sim, está mais preparado do ponto de vista estrutural e de organização e dessa vontade de fazer de um modo mais profissional possível. A gente percebe isso em vários setores e seguro não é diferente. Perfeito. Eu sei que nós temos assunto aí para falar durante horas, mas para também nós não nos estendermos muito, eu gostaria que fizéssemos agora as nossas falas finais, assim como o recado final. Deixar algum recado, enfim, pode ser dentro do contexto ou fora do contexto, para a gente já ir se despedindo. Então, primeiro a Cris. Bom, William, primeiro agradecer de novo, né, de estar aqui fazendo parte, não só desse podcast, mas fazendo parte aí da história da Império, estar perto e poder compartilhar e comungar, né, desse teu desejo, que também me oportuniza estar mais perto do mercado aqui do litoral. Eu deixar para todos, né, que o meu desejo, o meu propósito é de todas as formas poder colaborar. Então eu quero estar sempre presente, sempre que tiver a oportunidade, poder estar contribuindo, porque eu acredito que de fato
a gente tem uma oportunidade de fazer a diferença dentro da gestão condominial de várias formas, né? Seja se preocupando com o patrimônio de uma forma responsável, seja apoiando os síndicos na construção de um modelo de gestão, seja ajudando os condomínios a estabelecer um regramento, uma governança de fato, seja apoiando pequenos empreendedores que estão ligados nesse segmento. Mas eu acredito que cada vez mais as pessoas buscam dentro de condomínio exatamente um bem viver, é a comunidade. Então, eu estou à disposição e quero muito, né? Porque acredito que realmente aqui do Litoral Norte a gente vai conseguir fazer muito mais e ser exemplo por todo crescimento. Tu falou aí do próprio Capão Xangri-Lá, Arroio do Sal, né? A gente vai ter aí agora um porto. Então, assim, só tende a crescer cada vez mais. E eu não tenho dúvida que não só no mercado condominial, mas também no mercado condominial é o Litoral Norte. Eu quero muito fazer parte. Estou muito feliz de ser agora uma cidadã. Eu não sei se a gente diz xangrilense, xangrilalense. Como é que a gente diz? Então eu vou dizer caponense, né? Mais fácil. Mas obrigada de coração. Eu também só tenho a agradecer a parceria de vocês, né? É um privilégio estar aqui nessa mesa aqui, dividindo com vocês essa fala e te parabenizar de novo, William, pela forma como você conduz a tua empresa, né? A forma como você procura fazer as coisas. Isso é diferente e é de um modo que é para sempre, é para todos sempre, né? Isso nos deixa muito confortável de trabalhar junto, porque a gente sabe que quer fazer a coisa certa. E da mesma forma que a Cris falou, a gente está à disposição. Eu sou um inveterado e apaixonado por seguro, nasci dentro do seguro, né? Então falo isso com muita disposição, porque realmente acredito nisso. E a gente vai estar disponível para tirar dúvidas, para ajudar num outro momento que precisar, para tentarmos proteger os patrimônios e não ter surpresas, né? A gente ter boas indenizações, a gente fica muito feliz quando o seguro realmente atinge aquele objetivo que o sujeito imaginou quando ele comprou. Então, a gente trabalha para que tenha sucesso sempre nesse sentido. Muito obrigado. Eu que agradeço a palavra de vocês e também a presença. A gente sabe que nós somos a média das pessoas que nós convivemos, né? E sou muito grato por estar convivendo nos últimos tempos com vocês, porque talvez já não é fácil ficar tanto tempo no mercado, mas ficar tanto tempo no mercado e ainda ser bem visto, bem falado e lembrado, né? E fazer falta da onde a gente não tá, né? Então isso é muito bacana, sou muito grato. Eu aprendi muito hoje e estou aprendendo muito com vocês. E o recado que eu deixo é a importância da gente quebrar esse paradigma de concorrência, de players, e dizer que nós temos que unir forças para atingir aquilo que eu concordo com a Cris, né, de mostrar força, até porque o trabalho é o mesmo, né, Cris? A gente já falou sobre isso. Sonhar grande, sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. Então, acho que a gente tem que motivar e incentivar as pessoas a sonharem grandes e fazer conexões. E eu acredito muito na sinergia. Então, quando a gente consegue mudar esses padrões, né? E eu acredito que essa nova geração, e vocês estão nos ajudando, por mais que tenham esse tempo de carreira, estão nos ajudando, sim, a estar junto do todo, do mercado, enfim, né? Então, muito grato e dizer que as pessoas têm que se unir mesmo e tem que parar de se olhar como concorrente e sentar numa mesma mesa, não ter milindre para ir no mesmo evento, porque todo mundo ganha, né? Então, é isso. Eu quero agradecer o Wesley e a Cris por hoje, especialmente, né? Dizer que vou requisitá-los para uma próxima conversa. Maravilha. E a gente continua trabalhando juntos. Tá bem? Muito obrigado. Obrigadão.